tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Bom, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui, apesar desse feriado, né, nas férias, todo mundo está indo viajar. Então, nesse momento, vamos nos relaxando, concentrando, levando nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, para que Ele nos conforte e nos dê muita orientação, conforto, sabedoria e muito entendimento para que a gente possa caminhar nessa jornada da nossa vida evolutiva que estamos aqui, para ser uma pessoa melhor. Então pedimos ao nosso Mestre amado Jesus que nos envolva nessa quarta-feira com todo o seu amor, seu carinho, que nos abençoe e que nos oriente da melhor forma possível e que nós consigamos entendê-lo, entender nós mesmos, as situações que a gente passa. E assim, com o pensamento elevado ao nosso Mestre amado Jesus, nós vamos dar por início a palestra dessa quarta-feira. Hoje quem vai ser a nossa palestrante vai ser a nossa irmã Renata, com o tema Carregamos o que Pensamos, do livro Horizonte da Vida, de João Nunes Maia Milanês. Renata. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma tarde tão bonita como essa. E para conversar um pouquinho, né, gente? Não é palestra, não, é uma conversa, né? E esse tema, Carregamos o que Pensamos, ele é muito propício pelo seguinte: nós precisamos aprender a entender que os nossos pensamentos nos guiam para onde nós queremos ir. Então, se nós pensamos coisas positivas, nós atraímos coisas positivas. Se nós pensamos coisas negativas, nós entramos naquele padrão vibratório negativo e aí as coisas ruins começam a acontecer. Isso vale também para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quem gosta de ouvir músicas que tenham letras melancólicas, vão ficar naquela sintonia. Os programas de televisão, nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles programas sensacionalistas, né? Nós ligamos a televisão e começa a escorrer sangue pela TV, né? Porque esses programas não mostram nada de bom pra gente. E aí nós começamos a pensar, né, naquilo que estamos assistindo e começamos a alimentar aquelas coisas. Então nós temos tanta coisa boa para fazer, para que entrar nesse padrão vibratório inferior? E o nosso livro, né, nós tiramos uma pequena parte, né, desse livro, Horizontes da Vida. Ele já começa dizendo o seguinte, que Jesus nos afirma, através do Evangelho, claro, que o seu fardo é leve e o jugo é suave, o fardo dele, né? Então, ele afirmou isso para nós. Nós, enquanto, né, simples mortais, sabemos que o nosso fardo, e falamos, né, que o nosso fardo, o nosso jugo não é leve, né? Ele é pesado. Mas lá no interior de onde eu venho, já falei isso aqui para vocês, tem um ditado que diz, se o burro é bom, carga nele, né? Então, gente, ninguém tem que carregar o fardo do outro. Nós temos que carregar o nosso. E o que acontece muitas vezes é o seguinte, que, lógico, que por esquecermos daquilo que nós combinamos, programamos antes de reencarnar, como nós passamos por esse véu do esquecimento, então às vezes nós nos fazemos de coitadinhos aqui embaixo, né, e falamos assim, ai, mas está tão difícil de superar essa prova. Ai, meu Deus, tenha piedade de mim. Sabe, fica se lamentando e não faz nada, né? Não arregaça a manga, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Então nós precisamos começar a pensar de modo diferente. Então esse pensamento vai nos guiar para uma prova, né, aqui na Terra, positiva ou uma prova negativa. Porque tudo começa com o nosso pensamento. Então, eu lembro que uma vez aquele
modelo, né, o Paulo Zulu, que é todo naturalista, tal, ele disse o seguinte, que nós somos o que comemos. Aí eu emendaria o seguinte, que nós somos o que pensamos, porque até para comer você pensa, né? Então estão aí as pessoas que precisam passar por uma cirurgia de redução do estômago e quando são indagadas, questionadas, elas falam assim, gente, sabia ter uma cirurgia para o cérebro da gente, para o pensamento não ser aquele. Porque o estômago da pessoa fica pequenininho, ela começa a comer pouco, ela vai conseguir perder todos aqueles quilos, né, sair da obesidade mórbida, mas ela não parou em momento nenhum de pensar em comida. Ela continua pensando nas coisas que ela gosta de comer e que não fazem bem para ela, né? Então, se o nosso pensamento, ele é tão poderoso assim, ele tem tanto poder, por que nós não vamos nos policiar, vamos dizer assim, e fazer com que esses pensamentos sejam cada vez melhores? Então, o Evangelho fala para a gente, né, do orar e vigiar. Isso serve para os nossos pensamentos. Então eu preciso vigiar aquilo que eu penso. Tem gente que fala assim, eu não estou pecando, ou eu não tenho nada para pagar, porque eu não falo mal de ninguém. Tá bom, mas você pensa, né? Aí não está valendo. Porque eu parar de falar mal de alguém, ou palavras inadequadas, né? Que às vezes as pessoas xingam, tal, brigam, esbravejam. Parar de falar isso não significa que você subiu um degrauzinho, né, na escala aí da evolução. Você está começando a melhorar, porque se você parar de pensar naquilo, aí sim a evolução está começando a acontecer. Nós precisamos policiar o nosso pensamento. Lógico, gente, que já é um grande passo. Você não ofender ninguém, não ficar xingando, né, ter palavras boas para falar para alguém, isso já é uma grande coisa. Mas se você continuar pensando aquilo, né, aí fica chovendo no molhado, né? A gente fala que são elas por elas, não vai valer muito a pena, não. Aí, continuando aqui, nós, quando eu disse que nós não podemos falar o mesmo, né, a respeito do nosso fardo e do nosso jugo, porque nós não aprendemos a pensar nas linhas do mestre ainda. Porque é óbvio, gente, é uma questão de evolução, né? Ninguém aqui está sentado aqui, nem mesmo eu, ou os nossos amigos aí na internet, estão querendo se comparar a Jesus. Não é nada disso, é um espírito de evolução sublime, né? Fez tudo o que fez para mostrar para a humanidade que as pessoas poderiam se melhorar, poderiam mudar o jeito de agir e de pensar. Então ninguém aqui está querendo se igualar a ele, não é isso. E também nós não podemos nos colocar num patamar de inferioridade, né? Tremenda. Mas quem sou eu? Né? Não chego nem na sujeirinha debaixo da unha de Jesus. Não dá para ficar assim, gente, se menosprezando tanto. Cada um de nós aqui tem um valor, né? Então nós precisamos aprender a olhar para nós, aprender a ver as coisas boas que estão dentro da gente, começar a pensar as coisas boas a nosso respeito. Não tem uma bela de uma fala que diz que a gente precisa amar primeiro? Ama-te a ti mesmo, né? Então, eu me amar não significa egoísmo. A pessoa que me ama em primeiro lugar sou eu. Agora, o nosso erro, o nosso grande erro, é querer esperar esse amor do próximo, né? Então, o amar ao próximo como a ti mesmo já colocou a gente na frente, tá? Então, a frase, amar o próximo como a ti mesmo, o amor nosso, o amor primeiro por nós, ele está sobreposto, né? Então, ele está se destacando. Porque eu só vou conseguir amar o meu próximo como eu me amo se eu me valorizar. Porque senão eu fico buscando no meu próximo uma coisa que ele não pode me dar. Eu quero uma coisa que eu não faço. Então, quer dizer, se eu não me gosto, eu não me amo, como que uma pessoa vai gostar e amar de mim? Eu estou exigindo uma coisa que é incompatível, não é verdade? Aí depois diz assim, olha, que a consciência da alma está carregada pelos pensamentos, as vibrações inferiores pesam e incomodam o espírito na sua jornada de vida. Então, aquilo que eu disse lá no início, os pensamentos inadequados, os pensamentos inferiores, as músicas de péssima qualidade, os canais de TV que passam essas coisas sensacionalistas, tudo isso faz com que a gente
caia num padrão vibratório ruim. Então nós ficamos lamentando a nossa vida, ao invés de arregaçar as mangas e tocar o barco para frente. Se eu tenho que passar por uma dificuldade, por um problema, eu vou parar de viver por conta disso? Não, gente. De jeito nenhum. As pessoas têm que arregaçar as mangas e viver, tocar o barco para frente. Vai ajudar o próximo. Se você não tem nada para fazer, vai ajudar o próximo. As casas espíritas estão lotadas de trabalho para as pessoas. Ai, não gosto do espiritismo, então vai para outro lugar. Qualquer religião que fale de Deus está valendo. Agora, procure encontrar algum templo, algum lugar aí, alguma igreja, não sei como a gente pode nomear, alguma instituição que faça caridade. Porque não adianta nada essas que têm, né, templos enormes, edificações materiais lindas, maravilhosas, mas elas não conseguem colocar nada em prática. Então é só venha a nós, né, vosso reino nada. Então isso não serve. Nós precisamos ajudar o próximo. E precisa ser coisa grande, gente? Não. De jeito nenhum. Por que o brasileiro, ele é tão carismático e é um povo que, assim, quando as pessoas vêm até aqui, elas se encantam tanto? Porque nós somos intensos. Nós vivemos com amor, nós nos condoemos com a dor do outro. Então tem uma catástrofe, recolhem aí alimentos, roupas, as pessoas vão para a rua, vão lá para a Cruz Vermelha, para qualquer lugar. O corpo de bombeiro da Zona Sul está separando alimento. As pessoas vão, aquela caixa de leite passa de mão em mão. Vocês já pararam para pensar o campo magnético, a energia positiva que tem naquele lugar? Onde todo mundo está depositando amor? Aquela caixa de leite que vai chegar para uma pessoa, aquela roupa usada que vai chegar para alguém, ela está coberta de energias positivas, de pensamentos bons. Quando a gente fala do fundo do coração, vai com Deus para uma pessoa, às vezes você consegue livrar a pessoa de um dissabor que ela ia sofrer ali na frente. Por que não? Por que nós não podemos fazer isso? As mães. Por que as mães têm esse dom que os pais não têm? Né? Porque a nossa ligação, nós enquanto mães aqui com os nossos filhos, ela é diferenciada. O pensamento da mãe é diferente. Aí o filho vira e fala assim, mas também minha mãe, eu vou te falar, é praga de mãe. Falou para levar o guarda-chuva, tinha um sol de rachar e agora tá chovendo. Meu filho, se sua mãe falar, leva o guarda-chuva, vai chover. Você leva, vai chover. Pega a blusa, vai esfriar, que esfriar, tá um calor das Arábias. Leva a blusa, entendeu? Por quê? É a questão da experiência. É a questão do zelo, né? A mãe tem um zelo diferente do que o pai tem. O pai também tem um papel muito importante. A gente não pode dizer que não. Mas o papel da mãe é completamente diferente, porque até os pensamentos são outros. A mãe, quando está concebendo um bebê, né? Os pensamentos dela, em primeiro lugar, são com aquela criaturinha que está desenvolvendo ali. Né? Aí o marido fica todo conduído, né, com dor de cotovelo, porque ele se sente em segundo plano. Mas não é, gente, é uma coisa abençoada, é diferente. Só quem passa pela experiência é que sabe, né? Aí depois, mostra pra gente o seguinte, aqui o texto. Que a consciência da alma está carregada pelos pensamentos, que podem ser, como eu disse para vocês, né, inferiores ou positivos aí, e que a ignorância enche o celeiro do coração com o que pensa, criando distúrbios, gente. Esses distúrbios são aqueles que nos fazem sofrer. Então, quando eu fico pensando alguma coisa ruim ou que alguma coisa não vai dar certo, aquilo é que me consome, é esse pensamento. Né? Esse pensamento inferiorizado, isso é que faz com que as coisas não deem certo. Ai, mas tinha tudo para dar certo, tá? Só o teu pensamento que não, né? Porque você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, e aí tem uma legião daqueles nossos irmãos que não estão em posição tão favorável e que estão ali torcendo, né? Torcendo para que a pessoa faça uma coisa errada. Né? Se nós pudéssemos enxergar, se todos nós tivéssemos, né, o poder, vamos dizer assim, né, de ver tudo sem ser só o plano material, nós poderíamos nos livrar de algumas coisas com mais facilidade. Mas como a maioria de nós não tem, né, nós contamos só com a nossa velha e boa intuição, nós precisamos policiar os nossos pensamentos. Então, não, tudo vai dar certo. Confia. Porque às vezes, gente, eu estava vendo no Evangelho essa semana na minha casa, é o seguinte,
o capítulo era aquele O Poder da Prece, né? Então, muitas vezes, o que falta para o ser humano é o seguinte, é o saber acreditar, né? Porque quando nós queremos alguma coisa e nós ficamos pedindo auxílio, pedindo ajuda, nós não conseguimos nos colocar numa posição de que essa ajuda e esse auxílio veio sim, mas de uma maneira diferenciada. Porque nem sempre aquilo que nós pedimos é o que seria melhor para a gente. Nós não conseguimos entender, né? Ler nas entrelinhas, nós não conseguimos. Então, nós ficamos naquela, sabe, malhando ferro frio? Pedindo uma coisa que não é aquilo que é o melhor para você. E nós não entendemos isso. Então, vamos começar a mudar o jeito de fazer os nossos pedidos, né? Vamos começar a pedir as coisas como se fosse para o nosso bem-estar. Então, assim, que aconteça o melhor. Pronto. Quando você faz uma prece, uma oração para você ou por alguém, e fale nesse sentido, que seja feito o melhor, você não está confiando? Você está confiando na obra divina. Está confiando em Deus. Né? Então, não existe essa diferença, gente. Nós olhamos aqui no salão, todas as pessoas são diferentes. Não tem um gênio idêntico aqui. Né? E mesmo aquele que é um gênio idêntico, né, que foi gerado juntinho, a aparência, ela pode ser igualzinha, idêntica. Mas por que as atitudes são diferentes? Porque são espíritos diferentes. As pessoas que são criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, elas não são iguais. Elas são diferentes. E por que são diferentes? Porque são espíritos diferentes, com pensamentos diferentes. Né? Então nós temos que entender essas coisas e parar de perder tempo, gente. Chega de perder tempo, desperdiçar encarnação à toa. Vamos trabalhar, vamos fazer coisas positivas. Né? Depois o texto diz assim, se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais, de como eles podem fazer a felicidade e destruir os mais elevados ideais, procuraria educar as ideias, usando os processos ensinados por Jesus no seu Evangelho de vida. Então, gente, já pensou você educar a sua ideia? O que seria isso? O educar a ideia é pensar positivamente. É você ter um norte a seguir. Né? É você colocar uma religião na sua vida para que te ajude, te apoie nos momentos que você precise, para que você possa dar apoio e auxílio para quem precise também. Porque só com um propósito desse, um ideal desse, é que nós conseguimos vencer algumas barreiras na nossa vida. Sabe por quê? Quando a pessoa se posiciona num ambiente, como nós temos aqui na nossa casa, né, ou com convívio com outras pessoas, ela consegue olhar, eu não digo nem para trás, ela olha de lado. E ela vê que o problema, o fardo do outro é muito maior do que o dela. E aí a gente se sente até envergonhado de falar assim, meu Deus, eu estou reclamando por conta disso. Eu não tenho direito de reclamar, e não temos mesmo. Nós não temos que reclamar de nada. Estamos aqui, tivemos a oportunidade de estar encarnados nesse planeta de provas e de expiações. O planeta chama planeta de provas e expiações. Você queria vir aqui para passear? Ah, gente, não dá. Não é colônia de férias, planeta Terra. Não é. Cada um aqui tem que passar uma coisinha. E quando a gente atravessa aquela dificuldade com pensamento positivo, com garra, com valor, passa tudo tão rápido que a gente fala assim, nossa, já foi? Meu Deus, que coisa boa. O Fantástico, há alguns domingos aí, apresentou 2 pessoas que estão no Hospital das Clínicas há 40 anos, né? E eles têm uma doença degenerativa, uma tetraplegia, não se movem. Uma pessoa tem um nível mais grave, mais avançado. E mesmo assim, gente, escreveu um livro. Né? O outro, que aí é o rapaz, ele tem uns movimentos nos membros superiores, então ele teve uma adaptação e ele consegue digitar algumas coisas, né, no laptop e tal. Então a gente fica pensando, né, alguém que nunca saiu da cama, nunca, pinta com a boca e escreveu um livro. Para a pessoa chegar nesse estágio de escrever um livro, ela precisa ser alfabetizada ali. Então vocês já pararam para pensar
com quantas pessoas de boa vontade que esses seres lidaram? Não é verdade? Porque nem a família vai mais lá. Eles não recebem mais visita da família. A família deixou-os ali e foi viver a vida delas, né? E eles são assim, a coqueluche do hospital, porque tem todo um tratamento especial, vamos dizer assim, porque é muito difícil. Quando a gente fala assim para uma pessoa, bom dia, com um sorriso, né, uma alegria de viver, e a pessoa responde, só se for para você. Gente, que ingratidão. Nós estamos todos aqui sentados, cada um tem um problema. Todos nós. Pequeno ou grande, todo mundo tem. Mas todos nós estamos sentados aqui respirando sem ajuda de aparelho. Só isso já não basta? Se eu quiser sair caminhando, eu vou sair caminhando. Não é? Eu consigo enxergar o que está aqui. Então, por que nós pensamos em coisas tão ruins? Por que nós fazemos de um pequeno problema uma coisa maxi, né? Desculpa, gente. Então, vamos começar aí a mudar o nosso pensamento, mudar essas ideias que podem estar fixas aí, mas que não são impossíveis de serem tiradas da nossa cabeça, né? Da nossa mente. Depois o texto fala assim, olha, nós bebemos o que pensamos e alimentamos as nossas próprias ideias. Então, nós alimentamos as nossas ideias ruins. Ou as boas, óbvio, né? E que se forem boas, melhor ainda. Mas quem as alimenta somos nós. Nós é que damos vida, vamos dizer assim, para aquilo que é inanimado, né? Então, nós alimentamos aquilo. Respiramos os nossos sentimentos e carregamos tudo isso como sendo os nossos fardos e julgos. Então, se o nosso sentimento, né, for alimentado de uma forma ruim, nós vamos achar que o nosso fardo é muito maior do que o do outro. Nós vamos nos colocar no papel de coitadinhos, de inferiorizados. E nós não temos esse direito. Por quê? Não. Se nós temos algo para passar, alguma coisa para cumprir, nós temos que fazer isso da melhor maneira possível. Vamos enfrentar essas dificuldades aí de cabeça erguida e mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. Vamos parar de atrair. Tem gente que é para-raio, né? Atrai tudo quanto é coisa, tudo quanto é encrenca cai ali na pessoa. É incrível isso. Mas por quê? É por conta dela, ela é assim. Ela que é a esponjinha que vai passando e pegando tudo de sujo, né? Entendeu? Não tem outra explicação para isso. A única é essa, né? Se desejamos melhorar ou pelo menos aliviar esse peso, abracemos as mudanças na intimidade. Porque se a paz nasce por dentro, a felicidade não existe em outro lugar. Então, se a paz está dentro de nós, eu preciso procurar a felicidade no outro? Por quê? Se eu estiver bem, tudo está bem. Né? Então, eu preciso cuidar primeiro de mim. Aqui, volto lá no comecinho dizendo, né? Eu preciso me amar em primeiro lugar. Porque se eu não me amo, eu começo a apontar os meus defeitos para mim mesma, aí fica difícil. Porque se eu vejo só defeitos em mim, as pessoas também só vão ver defeito. Né? Tirando a mãe, né, gente? Mãe não vale. Que a mãe vê... Mãe não vale, né? Mãe vê tudo de lindo, né? Em todo mundo. Então não pode ser o amor de mãe não vale, não, tá? Mas vamos começar a mudar, né? Depois, diz assim, olha, a nossa salvação depende de nós. Cada um deve conhecer a si próprio e nós devemos notar o que deve ser feito por nós e nós mesmos temos que fazer isso, só que sem deixar o egoísmo nos consumir, né? Porque tem gente que aí já vai para o outro lado, né? Então, mas a moça lá no centro falou que eu tenho que me amar, os outros que se dane. Também não é assim, gente. Não é isso que eu estou falando, né? Nós temos que nos valorizar, nos amar, achar aquilo de bom que nós temos em nós, mas não podemos deixar o próximo de lado. O que eu dizia antes era amar ao próximo como a si mesmo, é diferente, né? Quem trabalha em favor de si mesmo, dentro dos moldes do amor, encontra-se beneficiando aos outros.
Para ajudar alguém a despertar os valores internos, é preciso que haja silêncio, sabe? Porque as pessoas, muitas vezes, enfrentam alguma dificuldade e elas só se sentem bem perto das pessoas que dizem aquilo que elas querem ouvir. Porque ouvir a verdade é duro, né, gente? Mas é duro para alguém falar também. Quem mostra o caminho correto para as pessoas não está numa posição de destaque, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Então, se eu vejo que alguém está indo para o caminho errado, e eu quero alertar, quero falar alguma coisa, não é fácil também dizer isso, né? É como as amigas adolescentes, né, que vão sair, estão se arrumando juntas, tal, aí uma escolhe uma roupa, põe, tá. Você só vai saber se a sua amiga é verdadeira se ela olhar para você e falar, pode tirar. Tá horrível isso. Se ela falar assim para você, não, tá linda, pode ir assim mesmo, ela tá querendo te derrubar, né? Então, nós não devemos, assim, nos vangloriar de companhia de pessoas que só dizem aquilo que nós queremos ouvir, né? Porque as coisas boas, nós não precisamos ouvir de ninguém, nós ouvimos de nós mesmos, né? Quando você está bem, você irradia essa felicidade, você irradia o bem-estar. Então, ninguém precisa te falar, nossa, como você está bem. Ninguém fala isso, né? As pessoas falam, as sinceras falam, nossa, mas você está derrubado, hein? O que está acontecendo? Está dormindo mal, está com problema, né? Agora, se você não estiver bem e alguém disser o contrário, então, e você gostar disso, é preciso tomar cuidado, porque você está se enganando, né? Quase sempre gostamos de nos iludir, por apreciarmos a quem nos bajula. Se já estamos de posse de tais ou quais virtudes, não precisamos de que alguém nos anuncie, pois a virtude por si mesma irradia seus valores, né? Então, aquilo que eu disse, se a gente está bem, o nosso bem-estar ele está sendo irradiado, ninguém precisa ficar falando, não é verdade? Agora, se eu não estou bem, eu preciso procurar ouvir coisas verdadeiras, não gente para ficar me bajulando e falando que, não, você está no caminho certo. E você não está, né? Aí é ruim. Carregamos o que pensamos e o que somos. Irradiamos em alta frequência para todos os lados. Tudo fala de nós. E a psicologia espírita, né, nos diz o seguinte, que o nosso olhar escreve o que somos. A nossa palavra anuncia o nosso porte espiritual. As nossas ações mostram o que somos por dentro. Então, gente, olha que coisa mais linda, né? Ninguém precisa de máscara nenhuma, né? O nosso olhar já fala por nós, as nossas atitudes, não é verdade? Então, coisas simples, bobas, por exemplo, você está andando pela rua, e lá na frente você vê um papel no chão. Algumas pessoas passam, né, não dão nem bola para aquele papel. Outras que já estão, né, num outro grau de evolução, que acham que aquele papel vai poder ir para um bueiro, né, e ser mais um pedacinho de papel para juntar ali uma sujeira e provocar uma enchente. Essa pessoa vai lá, pega o papel e coloca na lata do lixo, né? Então, é uma questão cultural, é uma questão de educação social. As pessoas precisam despertar isso. Nós presenciamos a todos os instantes no trânsito, gente que toma uma Coca-Cola e joga a latinha do lado de fora. Gente, não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Mas é só um papelzinho de bala. Não tem isso. Não tem isso. Existem países que você anda pelas ruas e você não vê nada. Nada, nada, nada. Nem cinza de cigarro. Que é proibido, né? Então, é uma questão cultural. As estradas no Japão, elas não têm acostamento. Os carros não são projetados para quebrar. Ponto. Então não tem que ter acostamento, não vai quebrar o carro, né? E tudo é muito programado. Então é uma questão cultural? É sim. Mas a cultura, ela vem com o passar do tempo, né? Porque é aprendizado. As pessoas, é uma questão de evolução, as pessoas precisam evoluir nesse quesito também, né? É uma educação social, tudo é um conjunto, né? Nós não somos ilhas, né? Nós precisamos viver em sociedade e aprender a fazer isso. Não é preciso que falemos, porque a nossa própria fala se exagera na apresentação. O que nós sentimos já basta. Então, às vezes, eu não preciso ficar falando, cantando aos quatro ventos que eu estou bem, né? Ou que eu estou mal.
quem convive conosco consegue saber se você está bem ou se você não está, né? Isso daí é fato. Analisemos o modo pelo qual vivemos, para que o fardo nos pese e o jugo não fique incômodo. Jesus nos ensinou como descarregar o peso das nossas cargas magnéticas inferiores, pela prática do bem e pela luz de fraternidade pura. Então, gente, praticar o bem é o melhor remédio. Né? Existem pessoas que falam assim, eu não faço mal para ninguém. Tá, mas e o bem você está fazendo? Né? Então, é a prática do bem. Você precisa praticar o bem de alguma forma. E, às vezes, as pessoas procuram praticar o bem longe de casa, né? E o bem a gente tem que começar a praticar dentro de casa. Né? O próximo mais próximo, além de nós, né? Nós somos o próximo mais próximo de nós mesmos. Aí, depois, nós temos o próximo, que é o outro próximo. Então, é dentro de casa. Ninguém é colocado num ambiente familiar por acaso. Né? As nossas provas, as nossas maiores provas estão dentro de casa. Quem achar que é no ambiente de trabalho está enganado. Quem achar que é o motorista do ônibus ou alguém que você dá bom dia na rua, não é bem assim. Nós precisamos treinar esse convívio, né, e desenvolver esse convívio no lar. Então, que é a melhor coisa para começar a praticar o bem do que na própria casa? É difícil, gente, não é fácil não. Porque conviver em harmonia é complicado. Principalmente com quem é colocado na nossa casa, né? Para a gente ter que conviver. Porque em outras oportunidades, muitas vezes essas pessoas não eram espíritos afins. E se não há afinidade, é muito complicado conviver em harmonia. Né? Porque a afinidade é muito fácil você viver bem com quem você tem afinidade, óbvio. Nossa, somos irmãos de alma. Ah, que graça tem, né? Morar junto, vai ser tudo organizado, tudo bonitinho, né? Todo mundo igual, não tem graça nenhuma. Então vamos misturar todo mundo, vamos colocar os que não são afins, né? Para que essas arestas sejam aparadas aí. É um trabalho, gente, de formiguinha. É diário, é todo dia, né? Às vezes você quer dar uma resposta ríspida, então começa a contar um pouquinho, né? Ao pensamento, né? Conta um pouquinho até 10, ou até 10 mil que seja, né? Aí você não fala aquela palavra. Tenta perdoar, mas o perdão de verdade, não aquele, eu perdoo, mas não esqueço. Aí não perdoou, né? É complicado. Basta começarmos esse exercício para que o mundo espiritual nos ajude. Então, o exercício da prática do bem, as pessoas que têm o propósito, né, de fazer o bem para os outros, elas já se encontram numa posição diferenciada, não vou dizer de destaque, mas é diferenciada, porque ela dá abertura para que a ajuda venha. Né? Então, aí a equipe espiritual, ela se aproxima com mais facilidade. Isso é óbvio, gente, não tem nem o que questionar. E para encerrar, diz o Evangelho que cada trabalhador é digno do seu salário. E o salário do espírito que se esforça para iluminar é a luz de Deus no coração, onde Jesus é o transformador divino para o ambiente humano. Que frase mais linda, né? Então, gente, todos nós somos trabalhadores, né? E todos nós recebemos um salário. O nosso salário pode ser pequenininho, mínimo, né? Ou pode ser um bom salário, depende das nossas ações, da nossa prática, né? De como nós enxergamos esse trabalho. Porque existem pessoas que amam o que fazem. Existem pessoas que não gostam do que fazem, que trabalham porque precisam trabalhar, né? E nós sabemos que não deve ser bem assim. Nós devemos trabalhar com amor, né? Fazer aquilo que nós nos predispomos a fazer com, assim, perseverança, com boa vontade. Porque todos os trabalhos são dignos. Todos eles. Então, enquanto espíritos, né, praticar o bem, fazer uma obra, não precisa ser uma obra grandiosa. Mas eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem tempo. Escute o problema de alguém. Ajude uma pessoa a atravessar a rua. Ou na sua própria casa, né, nós mulheres, a hora que você está fazendo uma comida, deposita o ingrediente maior, que é o amor ali, já não é uma prática do bem, já não é um exercício? Claro. Né? Cuidar do filho, do animalzinho de estimação, tudo isso é prática do bem, né? E do amor também.
Então, nós precisamos agora, a lição do dia vai ficar uma lição de casa, né? Para a gente policiar os nossos pensamentos. Começar a ver aquilo que nós estamos pensando. Quanto tempo do meu dia que eu penso em coisas boas? Quanto tempo do meu dia que eu penso em coisas ruins? Quanto tempo do meu dia que eu fico maximizando problemas que são pequenos, né? Que para nós podem não ser pequenos, mas existe gente que passa por coisas piores. Então aí o nosso, comparando com outros, eles ficam menores. Para nós pode ser o maior problema da vida, tá? Mas você vai ter outros, porque não vai parar por aí. E outras pessoas enfrentam coisas diferentes, óbvio, mas que têm um peso muito maior. Então, vamos nos posicionar, eu acho. Nós precisamos começar a nos posicionar diante de tudo que nós enfrentamos na vida. E para isso a gente conta com o nosso pensamento, que, dependendo de nós, vai ser bom ou ruim. Né? Muita paz a todos. Agora a gente abriu para as perguntas. Né? Alguém Fiquem à tem vontade. Um comentário? Ou intimidei muito, né? Ninguém tem nada para falar, para perguntar. Eu comentar uma coisa Que que bom. aconteceu essa semana, né? Acho que a maioria deve ter visto aqueles moradores de rua, né? O casal que encontrou 20 mil reais, né? E devolveu ao dono, né? Até a polícia que foi lá essa coisa toda. Então, como assim, eu comentei com uma amiga, não é todos os moradores de rua que são ladrões ou são drogados. Né? Porque não era para a necessidade deles, realmente, deles estarem ali marcando para a evolução deles. Então, a honestidade, né, está em todos os lugares. Né? Exatamente. É uma coisa Porque se fosse pensar, né, friamente, um dinheiro desse para eles ia consertar a vida deles agora, né, nesse momento. Mas a honestidade, como a Cris diz, né, a honestidade ia fazê-los não parar de pensar no ato ruim que iriam ter cometido. Então, muitas vezes, um alívio material, né, não supriria tudo isso. Então, a honestidade falou muito mais alto, não é verdade? Então, é bem por aí. Nós temos que pensar em tudo que acontece. Tudo bem. Bom, aqui a gente tem uma perguntinha da Internauta. Renata. Me achará. É me achará ou ela está falando? Ela colocou meu nome, Renata. Não é me achará, é Júnior. Lauren Júnior. Não, ela falou Renata. Boa tarde, O Renato é o vocativo, é o Lourenço. Tudo fala de nós. Carregamos o que pensamos, o que somos, através do olhar, da palavra, até mesmo de nossa atitude. Se a paz nasce por dentro, a felicidade não está dentro. No outro lugar. Não existe. Não existe no outro lugar. Em outro lugar. Você concorda? Um grande abraço. Do Lourenço, Eu concordo, porque assim, olha, a paz, eu acredito que ela esteja dentro de nós, sim, né? E se você está em paz, você está feliz, né? A paz é um sentimento muito bom, porque quando a gente está em paz, tudo fica diferente, né? E nós vivemos buscando, né? O ser humano busca a felicidade. E a felicidade, ela está em pequenos momentos, gente. Ela não é plena, porque nós estamos num planeta em que essa felicidade não é plena. Ela será um dia, mas ela não é ainda, porque como que nós podemos nos sentir felizes, ter uma felicidade plena, com irmãos nossos morando na rua, com crianças sendo sequestradas, com catástrofes acontecendo. Então, essa felicidade plena, ela vai demorar um pouquinho para chegar, ela vai chegar. Mas essa que a gente está dizendo, né, essa paz interior que nos proporciona esses momentos de felicidade, ela está dentro de nós, sim, eu concordo, sim. Alguém mais? Quer dar alguma colocação, um comentário? Não? Alunos todos comportados, né? Queria dar aula em classes assim. Olha que maravilha, todo mundo quietinho prestando atenção na professora. Ah, que maravilha, gente. Eu não estou escrevendo. Então a gente agradece a presença da Renata, mais uma vez. Imagina, gente. A palestra, né, já que não teria
Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada e boa tarde a todos. Então, nesse momento, novamente, vamos fechando nossos olhos, elevamos nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus. Chega a hora de nós doar um pouquinho de amor, de compreensão, de paz aos nossos irmãos necessitados. Que nosso Mestre amado Jesus possa, nesse momento, visitar os hospitais onde nossos irmãos se encontram enfermos, necessitando de muito amor, nas casas de repouso, onde muitos irmãos são abandonados pela família, aos nossos orfanatos, onde estão as criancinhas, necessitando de um carinho. Que nesse momento, todos eles possam receber essa luz de amor e de paz do nosso Mestre amado Jesus. E assim, com esse imenso amor aqui, vamos mentalizando um parente, um amigo ou um conhecido que esteja necessitando um pouco de vibrações para o seu fortalecimento. Elevemos nossos pensamentos até ele em forma de luz, envolvendo ele por inteiro, com muito amor. E pedimos que o nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão, que entre em nosso lar, em cada canto da nossa casa, envolvendo em muita luz cada cômodo e os nossos irmãos que estão lá, deixando muita paz e harmonia quando nós retornarmos até lá. E assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, na presença de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.